Doutor Fernando Buchala, gostaria que o senhor falasse um pouco quais são as ações que estão sendo feitas aqui em Bastos e no estado de uma maneira geral em relação à prevenção à influenza aviária. Bem, o governo do estado de São Paulo, preocupado com esses surtos epidêmicos de influenza aviária nos Estados Unidos, no continente americano, no hemisfério norte. Agora também essa semana, recentemente, tivemos aí a ocorrência da influenza aviária na Inglaterra. Então isso nos preocupa muito. E o governo incrementou um plano estadual de prevenção da influenza aviária. O nosso governador, ciente das nossas preocupações com o setor produtivo, de prevenir a entrada deste vírus no nosso território paulista e, consequentemente, disseminar para o Brasil e também a ocorrência no Brasil e a introdução no território paulista, ele publicou um decreto onde ele une todas as forças governamentais, quer seja da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Estado de Saúde, Polícia Militar, o Parque Zoológico de São Paulo e a Secretaria de Meio Ambiente, para se trabalhar de forma integrada no sentido de prevenir a introdução da influenza aviária no nosso território e, caso ocorra qualquer introdução desse agente, para que a gente tenha mecanismos suficientes para detectar o mais rápido possível um foco de influenza aviária e agir para impedir que esse possível foco seja difundido por uma região maior dentro do nosso estado e do nosso país. O decreto assinado pelo governador ele é um plano que refere a todo o estado em relação à influenza aviária, tanto à prevenção quanto a um possível controle, vamos dizer. Sim, ele é um plano onde medidas integradas que envolvem tanto ações voltadas à avicultura industrial, que nada mais é do que incrementar as medidas de biosseguridade, estimular cada vez mais os produtores da avicultura industrial a produzir aves dentro de mecanismos seguros com medidas de biosseguridade e também aquelas medidas voltadas ao controle das aves migratórias, das aves de vida livre, das aves de criações informais, das aves que estão localizadas nos parques, nos zoológicos dentro do estado de São Paulo, para que a gente tenha todo um mecanismo de vigilância, tanto ativa quanto passiva, capaz de prevenir e de detectar precocemente qualquer ocorrência de influenza aviária no nosso território. Há uma recomendação, principalmente aqui em Bastos, nesse período da festa, que Bastos recebe muitos visitantes do Brasil e internacional, com relação a não visita às granjas. Que o senhor falasse um pouco dessa recomendação, como isso foi feito, essa orientação junto aos produtores. Bom, Bastos, como é a região de maior produção de ovos do país, está localizada aqui no nosso estado, é uma região de atenção máxima do ponto de vista de ocorrência da influenza aviária e de outras enfermidades também de interesse da avicultura industrial. Mas especificamente, Bastos existe uma concentração avícola muito grande, então as medidas aqui em Bastos têm que ser intensificadas muito mais do que em outras regiões do país, onde você tem uma densidade pulverizada. Então aqui em Bastos nós estivemos em maio fazendo um grande evento com a participação do secretário da Agricultura e de toda a cadeia avícola, capitaneada pelo Sindicato Rural de Bastos, onde a gente fez toda a sensibilização dos riscos de ocorrência da influenza aviária e o setor produtivo de Bastos respondeu e hoje eles estão unidos produzindo um material voltado à biosseguridade dos seus plantéis. Então são medidas que os avicultores de Bastos estão tomando além daquilo que está sendo previsto na legislação federal e estadual. Bastos está procurando, através dessas medidas de iniciativa própria dos avicultores, blindar a cadeia produtiva para impedir a entrada desse agente dentro dessa região. Uma vez entrado na região de Bastos, toda a região fica comprometida. Nós não temos aqui em Bastos, como a questão de densidade populacional é muito alta, nós não temos como tratar a região como um único foco. Um único foco na região vai acometer toda a região produtiva. Então isso nos preocupa muito, que nós não temos como isolar um foco dentro da região de Bastos. Uma única ocorrência envolveria toda a avicultura bastense.
Seria um desastre para a avicultura de postura, não só de Bastos, mas do Brasil. Sim, seria um desastre. Hoje a gente tem como uma das principais ferramentas reconhecidas no mundo, que é a erradicação, ou seja, onde ocorre a influenza aviária, cria-se uma grande área de interdição, uma área de 10 quilômetros de raio, onde há uma interdição e é uma depopulação animal. Então as aves são encaminhadas para abate sanitário e sacrifício no sentido de impedir a perpetuação do agente etiológico nessa região. Então em Bastos, com a concentração avícola que nós temos aqui, um único foco abrangeria todas as granjas da região, o que dizimaria todo o plantel avícola bastense. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, que nós estamos hoje contabilizando 228 focos de influenza aviária, são 21 estados que estão envolvidos nos Estados Unidos com foco, 48 milhões de aves já foram ou abatidas ou sacrificadas ou vieram a óbito para se ter o controle e erradicação da influenza aviária. E é exatamente isso que a gente tenta, com esse plano de prevenção paulista, evitar que ocorra no estado de São Paulo, em especial aqui na região de Bastos, que depende, que vive, que respira a avicultura de postura comercial. O governo também fez um investimento em laboratórios com relação à detecção ou possível análise para a influenza aviária. Que o senhor falasse um pouco desse investimento, desses laboratórios? Sim, para amparar as medidas de vigilância ativa e passiva para o controle da influenza aviária, nós precisamos de ferramentas de diagnóstico laboratorial. Então, o governo do estado de São Paulo, nós temos aqui no estado de São Paulo a oportunidade de ter o Instituto Biológico. Nós temos 2 unidades estrategicamente localizadas, que é a unidade de descalvado, que atende toda a parte da avicultura de corte. Então, o descalvado, a unidade do Instituto Biológico de Descalvado está voltado ao trabalho para atender a avicultura de corte e também a exportação do material genético do Brasil, do estado de São Paulo. E nós temos uma outra unidade, que é do Instituto Biológico aqui em Bastos, que está capacitada para atender a vigilância ativa da influenza aviária na postura comercial. Então, qualquer colheita de material que a gente vier a fazer, tanto no estado de São Paulo, região de Bastos, ou nas demais unidades de produção do estado, que é voltada à avicultura de corte, nós temos unidades do Instituto Biológico hoje credenciada junto ao Ministério da Agricultura para fazer os exames sorológicos, e nós estamos equipando essas unidades, agora já numa fase final de sintonia dos equipamentos laboratoriais para a utilização das provas moleculares, que é o PCR real time, para que a gente possa, então, não só fazer o diagnóstico sorológico, mas para poder ter a identificação do agente etiológico da influenza aviária nos nossos plantéis.